Senador Paulo Paim, bom dia, os senhores que compõem a mesa. Quero registrar primeiro a honra e a satisfação que foi para os magistrados do trabalho a participação nos trabalhos desta CPI da contabilidade da Previdência. Quero dizer a Vossa Excelência que a ANAMATRA está absolutamente convicta de que os resultados desta CPI serão importantíssimos para os rumos da Previdência Social neste país e, notadamente, para os rumos da PEC 287 neste Parlamento. Exatamente porque, inclusive pelos resultados preliminares que já foram divulgados, parece claro que o problema maior da Previdência Social no Brasil, seja no setor público, seja no regime geral, diz muito mais com a gestão e com a arrecadação do que com os benefícios. Esta é a nossa convicção, repito, e nesta linha nos prontificamos a colaborar. Nas reuniões de trabalho fez-se uma divisão muito sábia e a ANAMATRA coube pensar mecanismos constitucionais e legais que melhorassem o resultado da arrecadação. Nesse sentido, senador Paim, a ANAMATRA apresenta a esta CPI basicamente 3 projetos. O primeiro projeto para alteração legislativa na Lei 8.212 de 1991, que diz com o custeio do Sistema de Seguridade Social. E se preocupa, assim como uma outra proposta que formulamos, com a questão do desemprego no país e como isto impacta do ponto de vista macroeconômico e também microeconômico. O próprio artigo 234 do ato das disposições constitucionais transitórias já previra, desde a emenda 41, que em relação ao financiamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o que financia o seguro-desemprego, deveria haver uma alíquota diferenciada para aquelas empresas cuja taxa, cujo índice de rotatividade fosse superior à média do seu segmento. Isto jamais foi regulamentado, o que obviamente impacta não no sistema de Seguridade Social estrito sensu, porque as contribuições do FAT não compõem a arrecadação do regime geral, mas de uma maneira geral impacta também o modelo de seguridade, porque bem ou mal se trata de um benefício que em tempos de 14 milhões de desempregados é altamente demandado. Então, nesta proposta, nós inserimos no artigo 22 da Lei 8.212, um artigo 1º-A, que prevê que a contribuição das pessoas jurídicas e das entidades equiparadas sobre a folha de salários será aumentada de 1 ponto percentual sempre que a empresa tenha reduzido em mais de 5% a quantidade de empregados existentes em 2018 em relação ao exercício 2017 e assim sucessivamente, de acordo com os dados do CAGED, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, até a alíquota máxima de 25%. Então, pode haver um crescimento de até 5%. E, em contrapartida, ela prevê a redução de 1 ponto percentual caso a empresa aumente em mais de 5% a quantidade de empregados na mesma variação pelos dados do CAGED, ou seja, eu tenho uma diminuição que pode chegar a 15%, mas, por outro lado, eu tenho menos gasto com seguro-desemprego e eu tenho uma maior dinâmica na economia, porque eu aumento a empregabilidade no segmento. Então, esta é uma primeira proposta, estão aqui os dados, muitos deles, inclusive, extraídos dos trabalhos desta CPI, e nós entregaremos na sequência. Para além disto, nós temos 2 propostas, na verdade 3 propostas de alteração do texto constitucional que eu, desde logo, resumo nos seguintes termos. Primeiro, a dolorosa questão da DRU, da desvinculação das receitas da União. Sabemos também, até pelo que foi discutido nas audiências dessa CPI, que pelos dados oficiais do governo,
o dinheiro que sai em função da DRU acaba sendo devolvido e até mesmo em um patamar mais elevado. No entanto, é exatamente este fato que autoriza esse discurso que se constrói de que nós temos um quadro periclitante de déficit e que, em função disto, há necessidade de uma reforma como essa que se propõe. Ou seja, se a questão aqui não é econômico-financeira, e nós acreditamos que seja também, é pelo menos uma questão retórica. Então, para que este ensejo de construção desta imagem não se mantenha, nós estamos propondo uma alteração no artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevendo um parágrafo 4º que excetua da desvinculação do caput as receitas destinadas à Seguridade Social, nos termos do artigo 195 da Constituição. Não extingue a DRU, mas exclui o que é, digamos, hoje o seu principal horizonte de incidência, que são estas contribuições. Da mesma maneira, e esta é talvez uma alternativa àquela primeira proposta, sendo até mais fiel ao que está no artigo 234 do ADCT e também ao que está no artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que ali previu desde 88, desde, portanto, o texto do Constituinte originário, quando Vossa Excelência era constituinte, ali estava prevista a proteção de todos os trabalhadores urbanos e rurais contra a automação. Esta proteção nunca saiu do papel. Essa proteção pode ter, obviamente, um desdobramento no campo do direito do trabalho, mas não era esta a preocupação da CPI. Pode ter também um desdobramento no campo do direito da Seguridade Social. E aí foi esta a nossa preocupação. Mas agora, exatamente nos termos do artigo 234, em relação ao PIS. Já não, portanto, sobre folha de salários, mas sobre faturamento mensal, que é exatamente o que alimenta o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que, por sua vez, financia o seguro-desemprego. Então, prevemos aqui uma contribuição majorada em alíquotas progressivas, estas de caráter temporário, fixadas de acordo com os níveis quinquenais de desemprego associados à automação. Nós sabemos, Vossa Excelência sabe bem, o que foi, por exemplo, o setor bancário, o efeito da automação e o que isso gerou de desemprego a partir do início dos anos 90. Isto, em termos econômicos, não teve nenhuma repercussão positiva, a não ser pelo fato de que mão de obra foi liberada para o mercado. Houve mais gastos com seguro-desemprego e não houve contrapartidas. Aqui, a partir dos dados do próprio IBGE, isto será aferido e aí nós teríamos essa alíquota progressiva a partir das médias quinquenais no PIS, exatamente para o financiamento do FAT, isto a partir de lei complementar, que é também encaminhada no texto da PEC. E, por fim, uma última proposta, que diz respeito aqui a um fator que tem se agravado nos últimos anos em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que se consolidou na súmula vinculante número 54, se eu não estou enganado. Basicamente, a Constituição dispôs, desde a emenda constitucional número 20, no artigo 114, e agora a partir da emenda 45, inciso 8º, que a Justiça do Trabalho é competente para a execução das contribuições sociais decorrentes das suas decisões. A Constituição nunca fez distinção entre o caráter dessas decisões, se declaratórias, constitutivas ou condenatórias. No entanto, a partir de uma decisão do saudoso ministro Menezes Direito, compreendeu-se que isto se referia apenas às sentenças condenatórias e aos acordos. Isso se consolidou na súmula vinculante. Então, o que acontece hoje? Se o juiz do trabalho reconhece um vínculo empregatício de 30 anos, em que houve pagamento de salários, mas não houve registro, há, obviamente, a decadência prevista na lei, que será de 5 anos apenas, o que poderá ser, a partir disso, constituído e executado. Mas o fato é que, como são contribuições que não decorrem de condenação, mas decorrem da declaração do vínculo empregatício em relação a parcelas pagas espontaneamente, simplesmente não há execução disso na Justiça do Trabalho, quando isso já poderia estar aparelhado e cobrado. Então, o que nós estamos propondo é que o inciso 8º do artigo 114 seja acrescido para esclarecer textualmente o que nós sempre entendemos,
mas o Supremo acabou afastando como interpretação de que a Justiça do Trabalho também executará as contribuições incidentes sobre as verbas remuneratórias pagas pelo tomador do trabalho sem os correspondentes recolhimentos, né? Trate-se de empregado, trate-se de trabalhador não subordinado, cujas relações estejam sob a competência da Justiça do Trabalho. Com isso, nós aumentaríamos a arrecadação na perspectiva de que o juiz do trabalho já aparelhe esta execução. Não há nada mais fácil do que, na própria sentença que reconhece o vínculo empregatício e defere outras verbas, já se fazer a execução também das contribuições incidentes sobre os salários pagos no período sem vínculo. É isso, senador. Então, eu lhe faço, acho que neste momento, né, a entrega, ou aguardo? Acho que juntos, se possível. Pois não. Mas os meus cumprimentos, doutor Guilherme Muito obrigado, senador. A Anamatra agradece. Presidente da Anamatra, pelas contribuições. Eu passo de imediato ao doutor Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF, e eu peço aqui, com muito carinho aqui à mesa, que essa audiência pública para nós ela é muito importante, porque ela é a última e é importante que essas contribuições venham e os senhores daí fechariam praticamente o ciclo das audiências públicas da CPI. E daí vamos para os encaminhamentos final com o relator, repito, senador Hélio José, hoje à tarde. Por favor. Senador, doutor. só me permite esse acréscimo, um dado muito rápido. Em 2010, a Justiça do Trabalho arrecadou para os cofres da Previdência 1,8 bilhões. Nossa estimativa é que, se essa alteração for feita, nós somos capazes de triplicar essa arrecadação. Muito bem. Por favor, presidente da Associação dos Juízes, doutor Roberto Veloso.